meninas, estamos aqui mais uma vez apresentando Palavra de Mulher e hoje com a presença de Silvia Neymer, que vai nos falar a respeito de cordel. E Silvia, por favor, se apresenta, por favor, pra gente. Eu sou Silvia Neymer, como a Cris já comentou, e eu sou historiadora, com mestrado, doutorado em História, e o tema da minha pesquisa, das minhas pesquisas de 20 anos para cá, é literatura de cordel. Eu atuo na Casa de Rui Barbosa, trabalhando com uma pesquisa no acervo de folhetos raros da Casa Rui, e paralelamente eu faço exposições de estilogravura e literatura de cordel na França. Fiz duas recentemente, estou com uma montada, e duas vão acontecer no centro, uma no Centro de Patrimônio Imaterial e outra na Médiathèque de Poitiers. Então eu acho isso assim importante de ser falado, porque ressalta a importância com o qual essa manifestação artística, cultural, ela é percebida fora do Brasil. Quer dizer, muitas vezes aqui no Brasil ela não é dada a importância que merece. E fora do Brasil ela tem uma importância extraordinária, dado o fato de 5 exposições terem sido contratadas num espaço de tempo muito pequeno e com um material de artistas que não são nem muito conhecidos, mas são representativos da força da literatura de cordel e da estilogravura no Brasil. Então são representativos dessa arte, que no Brasil é uma arte, digamos, periférica, mas que pode vir a ganhar uma dimensão talvez um pouco maior com o registro no patrimônio imaterial que foi feito recentemente. Então esse registro ele pode vir a dar mais recursos de salvaguarda a essa literatura e talvez também ampliar o público e o segmento produtor. Deveria fazer parte do currículo escolar, né? Porque Existem iniciativas nesse sentido, várias iniciativas, inclusive. Agora, com o registro, vai ficar mais fácil. Obrigada pelo convite. Bom, tema muito amplo. Eu não sou cordelista, eu participo desse universo do cordel como pesquisadora. Sou ligada à Casa de Rui Barbosa, onde faço algumas pesquisas com o acervo da instituição, que é o acervo de folhetos raros. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses folhetos raros, que são folhetos do início do século XX e como patrimônio, né, são muito importantes porque o cordel ele é altamente perecível, né? Ele é um material muito precário, perde-se facilmente, e esses folhetos eles foram doados a partir da década de 50 por pesquisadores que trabalhavam com folclore, com pesquisas em folclore. quando você fala que ele se perde facilmente, por quê? É o material? É o tipo do papel? Sim, é isso? é como se fosse jornal, papel de jornal. E depois também tem uma questão do interesse, né? Porque esse interesse pela literatura de cordel, que é uma literatura, digamos, marginal, né? Não faz parte dessa literatura convencional que é reconhecida pela Academia Brasileira de Letras. Então também toda a questão da preservação fica mais complicada. Mas a partir da década de 40 teve um movimento de interesse grande pelo cordel no sentido da preservação. Na verdade, assim, o interesse pela literatura de cordel ele estava muito concentrado nos cordelistas e alguns pesquisadores. Um nome muito importante nisso é o Câmara Cascudo, que já desde a década de 20, 30 já vinha fazendo pesquisas sobre literatura de cordel. Mas eu estou falando aqui da questão da guarda, da preservação, porque aí é que entra toda a possibilidade de você guardar uma memória que se não for através do folheto, fica muito complicado você preservar.
Então, o folheto ele acaba sendo o suporte para essa preservação. E os pesquisadores da década de 40, ligados à campanha do folclore, eles começaram a ter esse interesse em preservar. E a partir da década de 60 começaram a surgir instituições dedicadas a essa preservação, quer dizer, a guarda e também a restauração de alguns folhetos que já estavam em um estado muito precário. Então é isso que a gente chama de folhetos raros, são folhetos da década de 10, da década de 20, escritos, né, por grandes nomes da literatura de cordel. O pioneiro nessa literatura foi o Leandro Gomes de Barros, que produziu títulos muito importantes, inclusive reproduzindo histórias do romanceiro medieval, que circulavam aqui no Brasil pela via oral até então. E ele começou a escrever essas histórias que não eram em verso, que eram somente em prosa. Ele começou a escrever essas histórias em verso, não só escrever, mas também escrever e imprimir em folhetos. Então também foi uma forma de preservar esse romanceiro medieval que circulava aqui no Brasil oralmente, preservar ele através de uma manifestação impressa, que era o folheto de cordel. Você acha, assim, já que você está falando dessa preservação do que foi do passado, né? Você vê algum interesse nessas suas pesquisas da juventude, do pessoal de hoje em relação ao cordel? Sim, muito interesse, porque o cordel não parou no tempo. O cordel, ele, na verdade, ele já começou como uma manifestação de uma literatura que muitos diziam que era uma manifestação arcaica, mas não era. O cordel nunca foi ligado a esse mundo arcaico. Ele sempre foi uma manifestação de uma literatura produzida no meio pobre, mas que se aproveitava grandemente dos recursos da modernidade. Na verdade, o cordel, se não fossem as tipografias, o cordel não existiria. Se não fossem as locomotivas, o cordel não teria circulado por todo o sertão como circulou. Então, o cordel é uma manifestação do uso que os poetas fizeram dos recursos da modernidade. E não só através dessas formas de circulação e impressão, mas também através das próprias histórias que eram contadas. Porque o cordel não se limitava a reproduzir um romanceiro que vinha da Idade Média. O cordel também era uma forma de comunicar sobre fatos da atualidade. Então, a guerra de Canudos foi comentada em cordel, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, bem depois, né? Mas então, o cordel era uma espécie de um jornalismo popular, um jornalismo dos não letrados. Vamos encerrar esse primeiro bloco e a gente volta depois com mais Silvia Nemer. Okay.